Vamos viajar de volta no tempo agora. Isso costumava ser difícil. Passamos pela Idade Média, a primeira civilização humana, os antigos ancestrais dos primeiros humanos, os dinossauros, os primeiros animais terrestres, as antigas criaturas marinhas e assim por diante até o início de todos os tempos. E aí está, esta nebulosa é o nosso sistema solar. Agora, ela é apenas uma nuvem de poeira multicolorida girando, feita dos gases hidrogênio e hélio. Essa nuvem começou a encolher e se tornar mais densa. Existe uma teoria de que houve explosões de supernovas perto da nossa nebulosa. As ondas de choque a pressionaram de diferentes lados até que o centro dela ficou muito pesado. O enorme peso a pressionou e as reações nucleares em cadeia começaram bem ali. Esse centro aqueceu a nuvem e a fez brilhar. Logo, ela se transformou em uma esfera densa e foi assim que nosso Sol nasceu. Isso aconteceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. Nesse momento, nosso planeta ainda não existe. Há apenas um disco de poeira e detritos espaciais orbitando o jovem Sol. Esses pedaços estão se fundindo gradualmente e ficando cada vez mais pesados. Vamos olhar para o centro desse monte de asteroides. O peso total dos detritos comprime tanto a região central que o núcleo metálico denso está se formando ali. A enorme pressão aquece o núcleo e a temperatura no centro da jovem Terra chega a quase 6.000 graus. E é um núcleo líquido ao redor do sólido. Ele forma o campo magnético do nosso planeta. Agora, quando a radiação do Sol e do vento solar atinge a Terra, colide com um escudo na forma de nosso campo magnético. Até agora, nosso planeta está queimando e parece mais uma bola de lava. Mas ele começa a esfriar, formando uma crosta sólida. Neste ponto, outro protoplaneta aparece no horizonte. Parece mais um asteroide, do tamanho de Marte. E esse enorme pedaço de detritos voa na nossa direção, atingindo a jovem Terra em um ângulo que arranca uma parte dela. Os próprios detritos se partem em vários pedaços e vão parar na nossa órbita. Depois de um tempo, todos eles se juntam para formar a Lua. Como resultado dessa colisão, a Terra começa a girar muito rápido. Um dia agora dura cerca de 5 horas, em vez das 24 habituais. Mas a Lua é pesada o suficiente para desacelerar essa rotação com a gravidade. Agora a Terra não parece um lugar acolhedor. As forças lunares gravitacionais estão penetrando profundamente nela e causando mais atividade vulcânica. Além disso, meteoritos caem constantemente aqui, provocando explosões frequentes na superfície. Ai! O gás que sai dos vulcões forma nossa atmosfera. O gelo que foi trazido para cá em meteoritos evapora. O vapor sobe e se transforma em chuva. Essa água cai na superfície, resfriando a lava quente e formando os primeiros lagos e rios. Por várias centenas de milhões de anos, a Terra se assemelhou à superfície de Vênus. Era um lugar sem vida, com um monte de vulcões, chuvas ácidas e sem oxigênio para respirar. O Sol não era tão brilhante quanto agora. Além disso, os raios solares mal podiam passar por toneladas de poeira vulcânica na atmosfera. Mas cerca de 3,7 bilhões de anos atrás, a primeira vida apareceu aqui na forma de organismos unicelulares que não precisavam de oxigênio. Eles surgiram nas partes rasas e quentes do oceano perto da costa. Essas bactérias reinaram por quase 2 bilhões de anos, ao longo da era Arqueozoica, e deixaram estromatólitos, que são pilares de pedra no fundo de águas mornas rasas. Eles são um produto de organismos simples e bactérias, que evoluíram até aprenderem a fotossíntese. As bactérias começaram a produzir oxigênio absorvendo a energia da luz solar. A princípio, ele era gasto na oxidação de rochas, mas depois o excesso dele começou a encher a atmosfera. Além disso, nessa época, surgiram as primeiras algas, que também produziam oxigênio. Essa passagem foi chamada de Grande Evento de Oxigenação, que fez com que quase todos os organismos vivos desaparecessem da face da Terra. Para os simples, o oxigênio era tóxico, enquanto as bactérias e micro-organismos remanescentes foram parar no fundo do oceano. Muitos milhões de anos depois, esses restos foram reciclados e, sob a tremenda pressão da água e da crosta terrestre, se transformaram em petróleo. A era arqueozoica terminou com essa catástrofe cerca de 2,5 bilhões de anos atrás. Ao mesmo tempo, continentes estavam se formando, e mais tarde iriam derivar pelos oceanos do mundo como quebra-cabeças e formariam um supercontinente. Porém, por enquanto, o metano e o dióxido de carbono ainda compunham a maior parte da atmosfera. Eles causaram o efeito estufa e o aumento das temperaturas. Mas o surgimento do oxigênio interrompeu esse fenômeno e a temperatura caiu, o que originou uma era glacial, a chamada glaciação huroniana, que aconteceu entre 2,4 e 2,1 bilhões de anos atrás. Os cientistas especulam que nosso planeta era quase completamente coberto de gelo naquela época, mesmo no calor do Equador. Uma enorme mudança quando você considera que 2 bilhões de anos antes, a Terra era como uma bola de lava.
e agora parecia um bloco de gelo. Durante a glaciação Huroniana, ela era mais parecida com um satélite de Júpiter, Europa. Ali também há uma espessa crosta de gelo, sob a qual há um oceano líquido, aquecido pelo núcleo. A evolução do Sol salvou nosso planeta, que desde o nascimento, há 4,5 bilhões de anos, foi ficando maior e mais quente. Assim, após 300 milhões de anos de uma era glacial, ele começou a aquecer. Mas quase toda a vida foi exterminada, e a evolução teve que começar tudo de novo. Cerca de 1 bilhão de anos atrás, todos os continentes foram reunidos em um supercontinente hipotético, Rodinia, e todos os oceanos formaram o gigante Liróvia. 750 milhões de anos atrás, esse continente se separou e enormes pedaços de terra começaram a flutuar pelo planeta. Plantas complexas e micro-organismos multicelulares apareceram justamente nessa época. Algas, esponjas e fungos não eram os únicos habitantes do oceano. Esta é a Spridina, uma espécie de verme do tamanho de um dedo humano. Temos restos desse animal com pelo menos cerca de 550 milhões de anos. Há 541 milhões de anos, começou o Éon Fanerozoico, que teve como principal evento a explosão cambriana. A vida começou a prosperar e surgiu uma grande variedade de organismos vivos. Moluscos e equinodermos, como estrelas do mar e ouriços do mar, apareceram. Os organismos vivos evoluíram, tendo não apenas um esqueleto interno, mas também um externo, como as trilobitas. Algumas dessas criaturas atingiram quase 1 metro de comprimento. Suas conchas protetoras sugerem que havia predadores nos oceanos. Uma cadeia alimentar começou a se formar naquela época. No mesmo momento, os continentes à deriva se fundiram novamente. Esse supercontinente, chamado Pannotia, teve uma forma diferente. Mais tarde, esses continentes se separaram novamente e começaram a colidir uns com os outros. Isso levou à formação de cadeias de montanhas. Então, os pedaços de terra se encontraram pela última vez e formaram o supercontinente gigante Pangeia, há cerca de 335 milhões de anos. Aqui, já podemos ver o contorno dos continentes modernos da África, América do Norte e do Sul, Oceania e Eurásia. Uma das maiores criaturas marinhas de todos os tempos, o Dunkleosteus, apareceu. Alguns indivíduos podiam ser tão longos quanto um ônibus escolar, pesar tanto quanto um SUV grande. O solo tinha um clima quente e úmido. Isso estimulou as samambaias e outras plantas a crescer mais rápido. Algumas chegaram à altura de um prédio de 3 andares. E, pela primeira vez na história, alguns animais saíram do oceano e foram para as terras, como Euginerpeton e Euichthyostega. De qualquer forma, a princípio, eles viveram apenas no litoral, pois a pele não era adaptada à luz solar constante. Além disso, tinham problemas respiratórios. Os primeiros animais em terra tinham brânquias e pulmões, embora esses fossem subdesenvolvidos, então eles tinham que voltar para a água. Milhões de anos depois, evoluíram para anfíbios mais avançados. Embora não fossem maiores que lagartos comuns, já podiam viver plenamente em terra. Mas esse florescimento da vida terminou em uma nova era glacial. As geleiras dos polos se arrastaram lentamente em direção ao Equador. Os animais não estavam preparados para isso, e a maioria deles não sobreviveu a esse evento de extinção. Mas há 290 milhões de anos, a evolução retomou o controle e animais terrestres mais evoluídos começaram a aparecer. Gradualmente, aumentaram de tamanho, se multiplicaram e deram origem a novas espécies como o Scutosaurus e o Gorgonops. Mas esse período também não durou muito. Apenas 40 milhões de anos depois, como resultado de eventos desconhecidos, 95% de todos os organismos vivos na Terra deixaram de existir. Isso pode ter sido causado por um meteorito gigante ou pelo aumento da atividade vulcânica. Além disso, uma hipótese diz que poderia ter sido a liberação de metano do fundo do oceano. A Era Mesozoica começou após essa extinção. Foi aqui que os dinossauros como os conhecemos apareceram e iniciaram uma nova página na história. Aqui estamos, na Terra, 66 milhões de anos atrás. Este é um dos períodos mais quentes da história do planeta. Ainda não existem calotas polares, tudo é verde e exuberante, e os dinossauros vagam pela Terra. Saurópodes gigantes mastigam tranquilamente plantas floridas e árvores, com seus filhotes do lado. Você precisa forçar o pescoço para ver a cabeça deles, que estão 5 andares acima da sua. Mas é aí que você vê outra coisa, um ponto brilhante no céu. Só pode ser uma estrela cadente. Faça um pedido. Espere, a estrela está crescendo, ficando mais brilhante. Mal sabem os répteis gigantes que hoje marca o começo de uma das maiores extinções em massa da história da Terra. 3/4 da vida no nosso planeta serão eliminados. E vamos nos esconder aqui e assistir.
5 segundos antes do impacto. O meteorito abre um buraco na nossa atmosfera, como se fosse uma agulha furando um balão. A onda supersônica de choque começa a se espalhar pelo globo. Dá para ouvi-la do outro lado do planeta. Esse monstro que está caindo na Terra é do tamanho do Monte Everest, com pelo menos 10 quilômetros de largura e pesando 460 trilhões de toneladas. O meteoro está se aproximando, quente e rápido. A 20 km por segundo, ele está indo diretamente para a península de Yucatán, que hoje pertence ao México. Com essa velocidade, o objeto poderia viajar de Los Angeles para Nova York em menos de 4 minutos. Impacto. Esse asteroide do tamanho de uma montanha bate na Terra. Se isso tivesse acontecido em outro lugar, a vida no planeta seria totalmente diferente hoje. A península de Yucatán, que estava praticamente toda debaixo d'água na época, foi apenas um entre 8 lugares existentes no mundo que deixaria uma pedra espacial gigante extinguir quase toda a vida do planeta. Ou seja, o asteroide só tinha 13% de chance de causar uma extinção em massa. Só que ele atingiu o lugar certo. Quanto azar, não é mesmo? No momento do impacto, acontece uma explosão que é 1 bilhão de vezes mais poderosa do que a erupção do maior dos vulcões. A luz é tão intensa que parece que outro sol surgiu na superfície do nosso planeta. O meteorito escava a crosta terrestre e explode em milhões de pedaços. Ainda dá para ver a cicatriz que ele deixou. A cratera de Chicxulub tem 150 quilômetros de largura e 20 quilômetros de profundidade. Dá para colocar o estado norte-americano de Vermont lá dentro e 24 Burj Khalifas empilhados. Uma coisa que deixa uma cicatriz assim causa consequências globais. Com o impacto, a onda de choque se espalha por milhares de quilômetros na superfície. O ar derruba florestas em segundos. Tudo que está no raio da explosão é destruído. Nada sobrevive. Porém, isso foi apenas o começo. Pequenos fragmentos do meteorito, bem como partes da Terra que saíram do lugar por causa do buraco gigante que ele escavou, são lançados, chegando a lugares distantes como o Canadá. O céu se incendeia com um monte de bolas de fogo. E elas batem na superfície também. Os dinossauros que não estavam no raio de alcance da explosão correm, apavorados. Mas não há onde se esconder. As coisas só vão piorar a partir de agora. As ondas de choque percorrem o mar. O tsunami tem mais de 1,5 km quando atinge o litoral. As ondas continuam viajando, alcançando os cantos mais distantes do planeta. Mesmo depois de atravessar o Pacífico e subir para o Atlântico Norte, elas ainda têm 5 andares de altura e engolem tudo o que estiver no caminho. Além do fogo e dos tsunamis gigantes, a Terra treme por causa dos piores terremotos da história. E o planeta que era exuberante e cheio de vida, poucos minutos antes, agora virou uma cena de filme de terror. Mas isso é apenas a fase 1. 5 minutos após o impacto. Pedregulhos, poeira e cinzas sobem para a atmosfera. Eles se aquecem e derretem, se transformando em uma lava quente que começa a cair sobre o solo como se fosse uma chuva ardente. 10 horas após o impacto. O fogo continua destruindo tudo que está em seu caminho. Alguns dinossauros sobreviventes da América do Norte tentam fugir para territórios desconhecidos, mas se deparam com pântanos densos e não conseguem sair de lá. 1 mês após o impacto. 15 trilhões de toneladas, 2,5 milhões de vezes o peso da Grande Pirâmide de Gizé. Foi essa a quantidade de cinzas e fuligem lançada na atmosfera. A nuvem cobre o planeta inteiro e bloqueia o Sol, deixando a Terra em total escuridão. As plantas sobreviventes não conseguem fazer fotossíntese. Os níveis de oxigênio caem. Qualquer animal que ainda esteja vivo acaba morrendo por falta de ar. No entanto, a pior consequência foi a extinção do fitoplâncton. A cadeia alimentar do oceano começa a entrar em colapso, como um castelo de cartas. Muitos animais marinhos perdem sua principal fonte de comida. Os animais terrestres, que conseguiram sobreviver, também não encontram nada para comer. Não há plantas para os herbívoros e, em breve, não haverá herbívoros para os carnívoros comerem. E para completar, tem a chuva ácida. O meteorito de Chicxulub atingiu um lugar onde existe muito enxofre. O calor do impacto vaporiza esse gás tóxico quase que instantaneamente. Ele se mistura ao ar da atmosfera e as chuvas ácidas caem sobre o planeta inteiro. Os mares se tornam tóxicos.
E se algum ser vivo ainda conseguir sobreviver a tudo isso, terá a sua vida ceifada pelo frio. Com o Sol bloqueando, a bola de fogo em que nosso planeta se transformou começa a resfriar. O que restou depois? As plantas tiveram mais sorte que os animais. Sementes e pólen conseguiram sobreviver a todo esse tempo difícil. E a primeira a pintar o planeta carvão de verde são as samambaias. O vento carrega suas sementes, salpicando-as terra afora durante mais de 10 anos. Depois, vêm as palmeiras. As novas plantas produzem oxigênio e alimentam pequenos mamíferos. Dos répteis, só as tartarugas e antigos ancestrais de crocodilos conseguem sobreviver à temperatura e acidez das águas do planeta. Surpreendentemente, alguns dinossauros parecidos com pássaros resistem também. Outras espécies de pássaros evoluíram e estão por aí até hoje. Mas a parte triste é que todos os animais com mais de 25 quilos foram extintos. O reino animal levou muito tempo para se recuperar. Mamíferos maiores, como rinocerontes, começaram a surgir apenas 15 milhões de anos após o extermínio dos dinossauros. As baleias azuis, as maiores criaturas já vistas no planeta, maiores até que qualquer dinossauro, só surgiram pouco mais de 4 milhões de anos atrás. Será que os dinossauros tiveram alguma chance de lutar? Cientistas afirmam que se o meteorito tivesse atingido o fundo do mar, a história seria totalmente diferente. Sim, os maremotos seriam 10 vezes mais altos do que os que devastaram o planeta. Mesmo um gigante mega tsunami não seria capaz de destruir 75% das plantas e animais da Terra. O que deu cabo dos dinossauros foi o blackout global. Se o meteorito tivesse batido no fundo e não no mar raso do Golfo do México, não haveria tanta poeira e cinzas na atmosfera. Isso diminuiu os níveis de oxigênio e cortou a cadeia alimentar pela raiz. Existe uma teoria de que as mudanças climáticas e outras condições que a Terra tinha 66 milhões de anos atrás teriam acabado com os dinossauros do mesmo jeito, com ou sem meteorito. Poderia ser a erupção de um supervulcão cuspindo grandes quantidades de enxofre e cinzas na atmosfera. Então, talvez o meteorito tenha apenas acelerado as coisas. Agora, vamos falar sobre uma dúvida mais interessante. Será que os humanos conseguiriam sobreviver ao impacto daquele meteorito? Naquela época, sem chance, obviamente. Mas e se alguma coisa assim acontecesse agora? Temos inteligência e tecnologias avançadas. Enchemos o cosmos de sondas e satélites, então saberíamos se algum meteoro estivesse vindo em nossa direção. Ele não nos pegaria de surpresa. Talvez precisaríamos nos esconder debaixo do solo para fugir da onda de explosão e dos tsunamis. E seria necessário ter comida suficiente para pelo menos um ano. Ah, e não esqueça do papel higiênico. Com uma preparação adequada, a humanidade poderia sim sobreviver. O principal problema depois de um acontecimento desses é resistir ao inverno global quando as cinzas cobrirem o céu. Mas nossa espécie consegue lidar com isso. É só perguntar a qualquer um que vive em Oymyakon, na Rússia. Essa cidade de 500 pessoas está no Guinness Book como o lugar habitado mais frio da Terra. Eles já viram o termômetro registrar menos 68 graus. E quanto à preservação da flora e da fauna? Nossa espécie vem trabalhando nisso há muito tempo. Existe um banco mundial de sementes na ilha de Svalbard. Ele tem cerca de 40 andares subterrâneos e capacidade para armazenar mais de 2 bilhões de exemplares. A localização foi escolhida por causa do gelo permanente e da baixa atividade de placas tectônicas. Preservar todos os animais do planeta seria uma tarefa árdua. Talvez com engenharia genética, clonagem ou alguma outra coisa isso daria certo. E que tal prender todos dentro de um porão, incluindo crocodilos, ursos e cobras? Bem, nesse caso, eu preferiria tentar minha sorte aqui em cima mesmo. Obrigado. Um portal reluzente se fecha atrás de suas costas. Um guia sorridente o cumprimenta. Ei, você não é a primeira pessoa a viajar entre os mundos, mas esta viagem ainda é algo fora do comum. À primeira vista, o lugar não é muito diferente do seu. As mesmas pessoas, o mesmo transporte, arquitetura parecida. Então por que seu amigo jurou que seria a viagem da sua vida? Seu agente de viagens diz que a cidade a ser visitada fica à beira-mar. É por isso que você pergunta ao seu guia se pode passar um tempo perto do oceano. Ele olha de um jeito meio engraçado, mas concorda. O dia está brilhante, ensolarado e quente. É natural tirar a roupa para tomar sol.
Depois de um tempo, você levanta para dar um mergulho nas ondas, mas o guia segura seu braço. Ele faz força e o rosto está ansioso. Não, já era arriscado vir para a praia e ficar tão perto da água. E agora você vai colocar sua vida em risco? Hã? Isso é tudo o que você consegue responder. Deve haver algum mal-entendido. O que há de tão perigoso nesta praia? Os repuxos? O guia se acalma de repente. Não me diga que você não sabe por que as pessoas do seu mundo viajam para cá. Você balança a cabeça e o homem começa a rir. Quando ele termina, fica sério e murmura. Ok, vou mostrar algo que você não vai conseguir esquecer nunca. Nunquinha. Vamos lá. Você caminha ao longo da praia, mantendo um espaço mais do que suficiente para a água. O que o mais surpreende e o preocupa é o silêncio assustador. O único som que consegue ouvir é o das ondas quebrando na areia. Sem crianças gritando, nenhum surfista com suas pranchas, nada de pescadores esperando por uma boa pesca. Seu guia diminui a velocidade e você vê um pequeno porto. Por alguma razão misteriosa, ele é separado do oceano aberto por uma cerca de metal grossa com portões enormes. Você e seu guia estão indo para um grande barco, ou melhor, um navio. Quantas pessoas irão se juntar a nós nesta excursão? Você pergunta. Somos apenas nós dois e a tripulação, é a resposta. No nosso mundo é muito perigoso entrar no mar com um navio menor. E, de fato, você não nota nenhum barco de pesca ou iate nas proximidades. Então segue seu guia escada abaixo e vê uma grande cabine com um chão de vidro. Sinta-se à vontade para pisar sobre o vidro. Ele é super grosso e literalmente inquebrável. O navio começa a vibrar e se afasta da costa. Você vai observando o fundo rochoso, corais e cardumes de peixes coloridos passando. A água abaixo vai ficando mais escura. De repente, seu guia sussurra. Aqui está. A criatura é enorme. Mais longa do que um caminhão semi-reboque e quase tão longa quanto o navio. O formato do corpo lembra o do lagarto varano de Salvadori, moderno. Só que mais longo e aerodinâmico. Isso permite que o animal nade melhor. Os membros são curtos, com membranas entre os dedos. Ele também tem uma cauda larga com amplas lâminas triangulares. Ao nadar, mantém um corpo rígido para evitar ser levado pela água. A única coisa que se move é a poderosa cauda. Assim que consegue controlar a sua voz, você grita: um dinossauro! Não! Seu guia concorda. É um mosasauro. E ele não é um dinossauro. Essa criatura é um réptil. Você deve ter parentes próximos dele no seu mundo, como cobras e lagartos varano de Salvadori. O mosasauro que você vê é uma das maiores espécies e é bastante rara. Existem muitos tipos desses répteis e o menor tem apenas 1 metro de comprimento. Ele chega a 4 metros no máximo. Mas grandes espécimes ainda existem. É por isso que temos que construir embarcações tão grandes e robustas, pois um só golpe da cauda deste monstro quebraria uma menor ao meio. O mosasauro, você ainda acha difícil entender isso, está nadando sob o seu barco por algum tempo e depois sobe até a superfície. Seu guia responde à pergunta em seus olhos. Os mosasauros precisam de ar. É por isso que sobem regularmente para respirar um pouco. É também porque preferem as águas costeiras mais rasas. A criatura retorna. Desta vez você consegue ver as mandíbulas dela. Cada uma tem 2 fileiras extras de dentes triangulares. Atrás delas, dá para ver a língua e... Espere, ela é realmente bifurcada? Resumindo, a boca parece com a de uma cobra, incluindo os dentes. Eles também são curvados para trás para não deixar a presa escapar. Seu guia escolhe este momento para começar a falar sobre o incrível animal. Os mosasauros evoluíram cerca de 100 milhões de anos atrás, mas 34 milhões de anos depois algo deu errado. Eles não desapareceram como aconteceu no seu mundo. É por isso que agora nossos oceanos são muito diferentes do seu. Os peixes e mamíferos neles desenvolveram características especiais que os permitem evitar os mosasauros. Além disso, graças a este réptil, temos uma diversidade muito maior de espécies marinhas. Você percebe o seu mosasauro indo rapidamente para cima e para a esquerda. Quando ele retorna, há algo que parece um pássaro em suas mandíbulas. Percebendo sua surpresa, o guia explica que os mosasauros comem praticamente de tudo, de peixes e moluscos a aves marinhas e tartarugas. De repente, seu guia grita, o assustando. Ali! Ali! Consegue ver? Honestamente falando, a princípio você não vê nada, mas depois de forçar os olhos, avista 2 sombras enormes circulando uma na outra. Seu guia está transbordando de empolgação. Você não imagina a sorte que temos!
Eu faço esse trabalho há 15 anos, mas nunca vi um mosasauro lutando com um megalodonte. Por um momento, sua mente para de funcionar. Ele acabou de dizer que existem megalodontes no mundo dele. Então você vê, um animal gigante está se aproximando. Ele tem quase 18 metros de comprimento, maior que o tubarão-baleia. É a maior de todas as espécies de tubarão no seu mundo. Seu guia continua balbuciando. Essas duas criaturas são os principais predadores. Os mosassauros geralmente são um pouco menores que os megalodontes, que são enormes. Conforme os monstros marinhos se aproximam, você consegue olhar melhor para o megalodonte. As mandíbulas podem se abrir por quase 3 metros e contêm 5 fileiras de dentes serrilhados e afiados. Eles são feitos de tal forma que não quebram, mesmo quando mordem um osso. O megalodonte é um caçador de emboscadas, continua o seu guia. Ele provavelmente queria pegar o mosassauro de surpresa, atacando-o por baixo, mas a tentativa falhou. Agora os predadores estão se movendo em círculos, provavelmente medindo um ao outro. Eles parecem bastante furiosos e famintos. O mosassauro está tentando se aproximar da cauda ou das nadadeiras do tubarão. A criatura entende que não há como ele morder as grandes laterais do megalodonte, que escolhe outra tática, mirar na longa parte do meio do mosassauro. As criaturas começam a circular mais rápido, aproximando-se uma da outra. O mosassauro continua mudando o ritmo de movimentos lentos, quase preguiçosos, para explosões nervosas de velocidade, assim que vê o megalodonte se aproximando. O tubarão está nadando de forma estável, observando o oponente com seus penetrantes olhos negros. Você não consegue parar de pensar que é bastante óbvio que o animal será o vencedor. As mandíbulas do mosassauro são feitas para presas menores, como peixes. As mandíbulas não seriam capazes de se abrir o suficiente para abocanhar o megalodonte, porque, embora os dois bichos tenham o mesmo comprimento, o corpo do megalodonte é muito maior. As mandíbulas também são mais fortes, projetadas para lidar com baleias e outros grandes animais marinhos. Além disso, o corpo do mosassauro não é suficiente para natação em alta velocidade. Isso dá ao tubarão outra vantagem. Em um flash, o megalodonte torce o corpo e vai rápido em direção ao mosassauro. A manobra é para não deixar o inimigo levar vantagem, atacando por baixo. As duas feras poderosas se enfrentam. Você vê o mosassauro tentando manobrar para sair do caminho do megalodonte, mas sem sucesso. Aí está fechando os punhos, silenciosamente torcendo para o mosassauro. E então, um tremor repentino e você cai no chão. Vai, vai, vai! Seu guia está gritando com o capitão. Acontece que os animais ficaram tão focados no confronto que nem perceberam a embarcação e se chocaram contra a lateral dela. Agora, é fundamental ficar o mais longe possível deles. Se as duas enormes bestas concluírem que o navio é um inimigo em comum, podem cooperar para atacá-lo. Para sua sorte, não percebem que a coisa com que colidiram é, na verdade, um recipiente com comida. O barco vai se distanciando cada vez mais e você vai ter que adivinhar o resultado da batalha. Muito cedo para o seu gosto, você chega à costa. O guia, que ainda parece completamente atordoado, o leva de volta ao portal. Você, igualmente admirado, agradece e atravessa o véu reluzente. Você está segurando um dente de mosassauro na mão. É um presente do capitão. A única lembrança do incrível mundo onde os mosassauros ainda vagam pelos oceanos. Você acorda com a cabeça pesada. 1. Cadê sua cama fofinha? E 2. Por que você estava dormindo no chão molhado e sujo no meio do nada? Peraí, o que é isso à sua volta? Você está em uma selva? Tem uma mochila por perto com coisas essenciais como água, biscoitos, barrinhas de cereal e uma jaqueta. Ela é sua, tá na cara, mas mesmo assim, como você foi parar aí? E pra que uma jaqueta? Tá fazendo um calor infernal e você não precisará nem um pouco dela. É sério, gente, que lugar é este? Plantas com folhas gigantes, uma mata fechada cheia de árvores. Nossa, parece até o cenário do Jurassic. Você dá um pulo, assustado, olha em volta e corre para se esconder sob uma daquelas plantas. Ok, não foi uma boa escolha. E com certeza não é o melhor momento para lembrar que você é péssimo em pique-esconde. Tem um animal enorme e estranho passando entre os arbustos, com o olhar vidrado em você. Dinossauro! Você grita, se arrepia e tapa os olhos. Você não estava preparado para ter uma manhã assim? Peraí, dinossauros não latem. Você abre os olhos. Aquela coisa certamente o perseguiu, mas agora está saltando por aí, abanando sua cauda enorme, latindo e com a língua para fora. Isso me lembra outro animal. Será que é um cachorro? Você quase chora de alívio.
Que coisa estranha. Cachorro-sauro? O que mais poderia ser? Grande, cinza e peludo, mas insanamente parecido com um Tiranossauro Rex. Suas patas frontais são braços pequenos e sua bocarra, com dentes afiados, está pouco acima da sua cabeça. Enquanto o cachorrossauro está cobrindo seu cabelo de baba, outra coisa peluda sai do mato. É algo branco e fofinho com patas frontais curtas e uma cauda comprida cinza escura, orelhas incrivelmente grandes. Só pode ser um coelhossauro. Os dois animais começam a correr um atrás do outro, como se estivessem brincando de pique-esconde. Será que estou sonhando? O cachorrossauro fica entediado e vem correndo em sua direção. Depois esfrega a cabeça no seu braço. Você faz um cafuné nele, enquanto pensa sobre o que fazer depois. O que será que acontece quando esse bicho fica irritado ou com fome? Vou chamar ele de Max. Você pega um graveto qualquer e o joga o mais longe possível. Bem, pelo menos acabou. O cachorrossauro se foi, e sua mente ficou abarrotada de perguntas. O que essa coisa está fazendo na selva? O que mais vive aqui? Será que são todos simpáticos assim? Não demora muito para descobrir. Um barulho horrível quase o ensurdeceu. E você se virou devagar desta vez. Mais uma surpresa. A poucos metros de distância, outra criatura gigante surgiu, encarando você. Seus olhos eram a coisa mais assustadora de todas. Arregalados e apontados em sua direção. Você prende a respiração. Você pode morrer a qualquer momento, mas depois de um tempo, você respira aliviado. É só uma zebra. Aliás, um zebrassauro. Que bizarro! Listras pretas e brancas sob um corpo musculoso e, uau, que cabeça comprida! A cauda do animal é de botar medo em qualquer um, e suas costas são cheias de placas de osso. O zebrassauro dá um passo adiante. As zebras só comem capim e coisas do tipo, certo? Tomara que este bicho seja herbívoro também. Vamos ver. Tenho 3 opções: correr, deitar e fingir de morto, ou afagar o gigante zebrassauro. Caramba! Uma besta ainda mais peluda salta dos arbustos e a corrida começa. Isso foi uma gargalhada? Uma risada? Ei, é uma hiena! Hienasauro! As hienas já têm mandíbulas e pescoços super fortes. Agora imagine na versão dino. O resultado é no mínimo assustador. Primeira opção, correr. Aquela zebra parece saber o que está acontecendo. Você começa a correr abrindo caminho entre as plantas e tropeçando nas raízes das árvores gigantes. Você salta, abaixa, desvia e finalmente sai da selva. Uma praia. Perfeito. Agora você terá tempo para pensar em tudo o que acabou de ver. E agora, como vai ser? Oceano, coqueiros, sol e, finalmente, um pouco de brisa fresca. Você respira fundo e fecha os olhos. Silenciosamente como penas, patas gigantes amassam gentilmente o mato e uma cauda elegante balança para lá e para cá. Imponente, cinzento e forte, com garras compridas escondidas em suas patas grandes e macias. E a cabeça, meu Deus, você olha de novo. Que cabeça esquisita! Parece uma caveira com dentes afiados e olhos quentes e amarelos. Esse animal não está nem aí para você. Ele se abaixa, pronto para dar o bote. Aí, o gatossauro ronrona preguiçosamente e começa a lamber a própria pelagem. Ainda bem que ele não o confundiu com um rato, um graveto, uma bola, uma caixa de papelão. Os gatos gostam dessas coisas. Minha nossa, de repente a praia se enche de caranguejos vermelhos gigantes. Há centenas deles, com suas garras afiadas. Desde quando os caranguejos têm 10 olhos e 4 garras enormes? Os caranguejossauros têm. Você tapa a boca, mas o grito sai assim mesmo. Você volta correndo para a mata, mas essa não é uma boa ideia. Desta vez você corre sem olhar para trás. Seu único objetivo é parar de ouvir aqueles cliques horrendos que as garras do caranguejossauro fazem. Mas tem alguma coisa errada. A selva mudou. Ela parece ter se transformado. Não tem mais cipós, nem folhas enormes. O ar está mais fresco. As trilhas estão mais largas. Será que você não está mais em uma floresta? Você se depara com um campo aberto, com um lago fascinante no meio. Que cenário ótimo para tirar uma selfie. Apesar das criaturas estranhas e das árvores que parecem mudar de tempos em tempos. Um grito agudo atravessa o lago. É muito fácil reconhecer este animal gracioso, mesmo se a cor for um pouco diferente. É um cisnesauro cinza, com o pescoço em formato de S e tudo. Mas este cisne tem algumas melhorias. Um bico afiado como navalha, garras grandes e fortes e olhos que parecem enxergar qualquer refeição a quilômetros de distância. Bem, você não é um peixe, então provavelmente está seguro.
Tirando isso, o lago é maravilhoso, com vitórias régias por toda parte, do tamanho de mesas, flores gigantes, monstruosas. Que beleza! Sapossauro. Só faltava essa. Um deles, gigante, dá um salto para fora da água e aterrissa como um ninja sobre a Vitória Régia. Ele parece uma pedra grande, coberta com uma pele cinza escura e gosmenta. Não tem chance de haver um príncipe encantado dentro dessa coisa. Pode esquecer. E a língua dele é gigante também. Que nojo! Mas nem essa língua maluca pode salvá-lo do que está vindo atrás dele. A cabeça de um gigante crocodilossauro. Raptor, Rex, alguma coisa. Ele lembra um crocodilo comum, só que muito maior. Como se ele precisasse de mais alguma coisa para parecer ainda mais assustador. O sapossauro salta de volta para dentro d'água e foge nadando com suas enormes patas traseiras. A perseguição começa. E pouco depois, os dois desaparecem de cima da superfície. Tomara que o sapinho tenha conseguido escapar. Você chega a sentir pena do pobrezinho, mas não tem muito tempo para pensar. O chão começa a tremer. Isso nunca é um bom sinal. Algumas árvores perto de você são jogadas no chão. Parece um barco virado de cabeça para baixo. O que é isso? Ah, um tartarugassauro. Esse carinha precisa parar de tomar café e comer barrinhas de proteína. Hã? Que zumbido foi esse? Está ficando cada vez mais alto. 2 observações. Primeira, parece uma abelha. Segunda, por favor, que seja do tamanho normal. Mas em vez de um inseto pequenino, uma abelha Rex do tamanho de um humano pousa no casco da tartaruga gigante. Ela tem patas como os braços de um cara bombado. E suas antenas parecem afiadas. Se fosse só uma, estava tudo bem, mas... Aí do nada, você ouve um grito horripilante. Ah, já chega. Façam isso parar. Uma sombra gigante cobre o chão e você olha pra cima. E algum tipo de dinossauro que voa. Essas criaturas têm um nome oficial, mas você não tem ideia de qual seja. Você só vê suas penas azul avermelhadas, um bico afiado e cheio de dentes e... O que são aquelas coisas saindo de suas asas? Essa ave vê a abelha Rex e desce com tudo para pegar seu almoço. Mas a abelha gigante se esconde debaixo do casco da tartaruga. Genial. Algo me diz que eu não conseguiria ser tão ágil ou tão inteligente se o mesmo acontecesse comigo. Eu provavelmente... E foi o que aconteceu. Seus olhos escuros e horrendos avistam você de longe. Você dá um passo para trás. Até agora nenhum dos animais havia notado a sua presença. Crack! Um graveto se quebra debaixo do seu tênis e, de repente, dezenas de olhos encaram você, curiosos, bravos e famintos. De volta à opção 1, correr. Você vai o mais rápido que pode, mas parece em vão. Você chega à beira de um penhasco enorme, com um rio correndo lá no fundo. Você fecha os olhos e salta. Bum! Seu corpo todo estremece. Você abre os olhos... Aê! Você acordou! Foi só um pesadelo, né? O bebê do tiranossauro era adorável. Pronto, falei. É difícil imaginar essas 2 palavras na mesma frase. Mas vamos lá. Mesmo o grande e temível Tiranossauro Rex não saiu de seu ovo grande, assustador e plenamente crescido. Em seus primeiros meses na Terra, o bebê tiranossauro era uma bola de penugem fofa do tamanho de um peru. Era como um pássaro estranho saindo de um ovo enorme. Comida insuficiente, ambiente perigoso, asteroides. Os pobres bebês tiranossauros eram tão indefesos e fracos que apenas metade deles chegava à sua primeira festa de aniversário. Os cientistas acreditam que sua penugem estava lá para mantê-los aquecidos quando ainda eram pequenos e vulneráveis. Além disso, os ajudava a se camuflarem e ficar seguros. Os bebês tiranossauros ainda não tinham dentes grandes e afiados, então eles se alimentavam principalmente de répteis e insetos menores. Os bebês tiranossauros cresciam muito rapidamente. Eles ganhavam até 3 quilos por dia. Ei, eu passei por isso. Não, na verdade não, apenas tenho a impressão. O fato mais estranho sobre eles, quando eram pequenos, seus braços pareciam totalmente normais em comparação com o corpo. Mas quando na forma adulta, seus pais eram super famosos, estampados em camisetas, filmes e a melhor fantasia de Halloween de todos os tempos, na minha humilde opinião. Mas o Tiranossauro Rex que conhecemos e amamos realmente não existia. Em primeiro lugar, velocidade. Eles não eram tão rápidos. No cinema, é impossível fugir deles, mesmo que o caminho esteja livre e você esteja em um carro bom. Previsões anteriores eram de que tiranossauros poderiam correr a algo próximo de 10 a 48 km por hora, o que é... uau! Mas pesquisas recentes mostram que eles só podiam atingir cerca de 20 km por hora. Qualquer coisa além disso teria quebrado seus ossos enormes.
Então relaxe, depois de alguns meses de treinamento, até mesmo o viciado em televisão mais dedicado poderia se livrar dos dentes afiados desse monstro. E o que dizer do nosso bom amigo estegossauro? Ele viveu cerca de 150 milhões de anos atrás, então nem teve a chance de conhecer aqueles lindos bebês tiranossauros. Eles apareceram muito depois. Todos nós reconhecemos esse dinossauro, é aquele com aquelas placas verticais esquisitas nas costas. Às vezes elas tinham até 1 metro de altura, daria para se esconder atrás de uma. Os cientistas ainda não sabem realmente por que eles tinham essas placas, mas acreditam que o estegossauro poderia regular o fluxo sanguíneo através delas, funcionando como um enorme termostato ósseo. Também se acredita que esses dinossauros poderiam usar o mesmo sistema para controlar a cor da pele, dependendo se queriam ter uma boa aparência ou parecer assustadores. Soa impressionante, né? Bom, pelo menos algo sobre eles é impressionante. Essa pobre criatura tinha um cérebro que pesava um pouquinho mais do que uma bola de tênis e era do tamanho de uma noz. Isso é como o cérebro de um cachorro no corpo de um hipopótamo. Troodonte foi um dos dinossauros mais inteligentes. Um sujeito grande e versátil, excelente caçador, visão estereoscópica, 2 metros de comprimento e um cérebro que simplesmente não para. Que interessante. Os restos mortais do Troodonte foram uma das primeiras descobertas de dinossauros na América do Norte. Um dos membros mais estranhos dos dinossauros era definitivamente o sus... vamos apenas chamá-lo de Su. Se você o encontrasse, sentiria como se estivesse olhando para um grande rato-peru com um corpo super peludo. Pode ser o avô perdido da preguiça terrestre moderna. Seu amigo, o Pegomastax, definitivamente não ficava para trás em se tratando de características estranhas. Ele parecia algo entre um porco-espinho e um papagaio. Mas não diga isso na cara dele, ele tinha alguns dentes pontiagudos que se afiavam uns contra os outros. O maior e um dos dinossauros mais pesados conhecidos foi o Argentinossauro. Ninguém jamais encontrou um esqueleto dele completo, mas essa fera devia pesar cerca de 100 toneladas e ter cerca de 40 metros de comprimento. Compare-o com o maior animal que temos agora, a baleia azul. Ela tem apenas 30 metros de comprimento. Quando alguém fala dinossauro, você provavelmente imagina alguma criatura grande como um edifício, que poderia usar uma árvore como palito de dentes. Alguns deles eram gigantescos, é verdade, como aqueles dinossauros de pescoço longo e cauda longa. Essas coisas eram tão compridas quanto um avião. Mas muitos deles eram pequenos e leves. Alguns eram do tamanho de pombos. O menor esqueleto de dinossauro já encontrado foi um minúsculo lagarto-rato. Alguns dinossauros tinham caudas com mais de 14 metros de comprimento. Assim era mais fácil para eles manter o equilíbrio durante a corrida. Mas eles não arrastavam a cauda pelo solo. Os dinossauros se mantinham muito ativos e eram bastante rápidos, então mantinham a cauda no ar a maior parte do tempo. Mesmo que aquele asteroide tenha eliminado a maioria deles, muito DNA de dinossauro sobreviveu e se transformou em animais que conhecemos hoje, como pássaros. A primeira vez que alguém pensou em ligar os dois foi depois que se descobriu um pássaro primitivo na Alemanha, sehr gut. Posteriormente, os pesquisadores classificaram 2 grupos de dinossauros, dependendo do tipo de quadril que possuíam. O primeiro grupo parece bastante familiar, eles tinham quadris de lagarto. O segundo grupo tinha quadris parecidos com os de pássaros. Além disso, muitos carnívoros da antiguidade tinham ossos cheios de ar, algo que os pássaros também têm. Os pássaros podem ser os descendentes vivos dos dinossauros, mas alguns animais realmente testemunharam a era dos dinos. Se ao menos eles pudessem falar. Cobras, abelhas, tubarões, caranguejos, lagostas, crocodilos, baratas, até tartarugas verdes. Todos eles realmente viram dinossauros de verdade. Que inveja, hein? A maioria dos dinossauros carnívoros andava sobre 2 pés. Dessa forma, eles poderiam ser mais rápidos e ter mãos livres para pegar um pequeno lanche. Comedores de plantas caminhavam sobre 4 pés para que pudessem carregar seu corpo pesado. Alguns dos maiores herbívoros precisavam de cerca de 1 tonelada de comida por dia, literalmente. Imagine animais tão grandes que precisam comer uma pilha de vegetais do tamanho de uma casa diariamente. Mesmo assim, um arbusto enorme por dia mantém o médico longe. Será que foi aí que tudo começou? Existem cerca de 700 espécies conhecidas de dinossauros extintos. Parece muito, mas provavelmente não descobrimos todos eles. 5 anos atrás foi descoberto um novo tipo de dinossauro. Tinha esses chifres atarracados logo acima dos olhos, fazendo ele se parecer tanto com o personagem de quadrinhos que o chamaram de Hellboy.
Nos anos 90, cientistas descobriram uma cratera na península de Yucatán, no México. Você conhece a história? Cerca de 66 milhões de anos atrás, um meteoro do tamanho do Monte Everest atingiu nosso planeta e encheu a atmosfera com poeira, gás e detritos que causaram uma grave catástrofe climática. Isso desencadeou uma onda de calor e uma onda de choque que subiu para a atmosfera, bloqueando parcialmente o Sol. Fim de jogo. Obrigada por participar, dinos. A Era dos Humanos nunca cruzou com a Era dos Dinossauros. Os dinos desapareceram há mais de 60 milhões de anos, mas eles existiram na Terra por 160 milhões de anos. Os humanos de aparência moderna existem há apenas cerca de 250 mil anos. É uma diferença de 59 milhões de anos. Nem todos os dinossauros estavam de férias no México quando o asteroide atingiu. Eles viviam em todo o mundo. Alguns viviam em desertos, enquanto outros viviam em áreas próximas a rios antigos cercados por densas florestas e rica vegetação. Eles não eram muito exigentes, então viviam em qualquer lugar, até mesmo na Antártica. Mas ela não era coberta de neve naquela época. Ambos os polos tinham florestas crescendo. A maioria das pessoas imagina que todos os dinossauros são verde acinzentados por causa dos filmes. Além disso, geralmente pensamos neles apenas como lagartos gigantes. Os cientistas ainda não sabem muito sobre os tons da pele dos dinossauros, mas recentemente os pesquisadores encontraram algumas evidências de que os dinossauros abrangiam o arco-íris. Um deles tinha anéis brancos e laranja em sua cauda. Dinossauro significa lagarto terrível em grego. Os cientistas costumavam pensar que os dinos eram principalmente de sangue frio, como cobras, lagartos ou outros répteis. Mas talvez eles estivessem errados nesse caso. Algumas evidências apontam para eles serem de sangue quente, como os mamíferos. Em algum momento de 2014, os cientistas declararam que a maioria dos dinossauros era mesotérmica. Um pouco disso, um pouco daquilo. E acontece que muitos deles tinham penas, como o bebê tiranossauro. Isso os ajudava a regular a temperatura corporal. Outra coisa que aprendemos com os filmes e acreditávamos que era real: o som que os dinossauros faziam. Os produtores geralmente misturam vários sons de animais para obter aquele autêntico rugido de dinossauro. O Tiranossauro Rex é geralmente uma mistura de crocodilo, tigre e o guincho de um elefante bebê. E aquela temida respiração do Tiranossauro Rex? Apenas o som do ar passando pelo orifício de respiração de uma baleia. O maior animal terrestre já conhecido foi o Argentinossauro. Um osso desse gigante já era tão grande quanto um homem adulto. Um esqueleto completo ainda não foi descoberto, mas os cientistas afirmam que esse dinossauro poderia ter entre 37 e 40 metros. 7 argentinossauros, enfileirados, poderiam substituir a ponte de Londres. Os pterossauros geralmente eram grandes. A menor espécie tinha uma envergadura de 25 centímetros, enquanto das maiores podiam chegar até 11 metros. Para efeito de comparação, a envergadura das asas do maior pássaro moderno é de apenas cerca de 3 metros. Eles eram do tamanho de uma girafa moderna, mas pesavam menos para poder voar, apenas 250 quilos. O Brachiosauro tinha 25 metros de comprimento e um pescoço incrivelmente longo, chegando a mais de 12 metros de altura. Todo o seu corpo foi desenhado para que o animal se alimentasse facilmente, retirando os alimentos das árvores. As suas patas traseiras eram relativamente curtas e as anteriores um pouco mais compridas. Os diplodocus tinham dentes curiosos em forma de pente. Esse dinossauro tinha 25 metros de comprimento e pesava pouco mais que 3 elefantes. Seu pescoço era tão longo que os cientistas não sabem ao certo como o animal era capaz de segurá-lo. O Paralititã tinha entre 25 e 30 metros de comprimento. Seus ossos eram tão grandes que ele poderia até rivalizar com o Argentinossauro em tamanho. Se houvesse uma invasão a Londres, 4 dessas criaturas pisando nos ombros umas das outras seria o suficiente para consertar os ponteiros do Big Ben se eles estivessem um pouco rápido demais. O Austroposeidon, que nome lindo, hein? Era o maior entre todas as espécies de titanossauros. Um animal adulto tinha cerca de 25 metros de comprimento, o que equivale a 1,5 vezes o letreiro de Hollywood. O espinossauro viveu onde agora é o deserto do Saara. Ali costumava haver rios cheios de peixes e muitos pântanos. Por isso ele vivia dentro e fora da água. Tinha quase 15 metros de comprimento e uma grande placa nas costas, que mais parecia uma vela, além de espinhos nas laterais. O Tilossauro foi uma das maiores criaturas vivas em nosso planeta. Ele chegava a 14 metros de comprimento, comia peixes e criaturas ainda maiores, como tubarões,
exceto Meg, que tinha quase o mesmo comprimento. Ainda possuía dentes extras realmente estranhos no céu da boca para segurar e moer melhor. Apesar de seu enorme tamanho, o T-Rex era muito rápido e tinha um cérebro grande. Esse dinossauro assustador de 12 metros de comprimento era parente das galinhas. Ele veio de uma família de pássaros e poderia ter penas. Então era tecnicamente um pássaro muito zangado, com dentes muito afiados. Seus pequenos braços com 2 dedos eram do tamanho de braços humanos. O Sukomimo parecia uma versão retrô de um crocodilo. Aliás, seu nome, na verdade, significa imitador de crocodilo. Ele tinha entre 10 e 11 metros de comprimento, quase 2 vezes mais do que o maior crocodilo de água salgada da atualidade, chamado Lolong, e media pouco mais de 6 metros. O Parasaurolophus tinha mandíbulas incríveis, capazes de triturar e não apenas mastigar plantas. Ele possuía um adorno de cabeça estranho, e os cientistas ainda não têm certeza sobre seu propósito, mas uma das teorias mais populares afirma que teria uma função de regular a temperatura. Esse gigante chegava a 3,5 metros de altura e mais 9 de comprimento. O Alossauro possuía garras de 20 centímetros de comprimento, 70 dentes afiados como navalhas e um crânio flexível. Graças à sua estrutura óssea e mandíbulas, que poderiam se dobrar para fora, esse dinossauro podia agarrar e segurar até os maiores pedaços de carne. Ele chegava a apenas 2 metros e 70 centímetros de altura, ligeiramente mais alto do que o homem mais alto do mundo, mas era muito longo, chegando a cerca de 10 metros. O estegossauro era famoso pelas placas que adornavam seu dorso. Elas eram usadas para o controle térmico, absorvendo a luz do sol durante o dia e distribuindo por todo o corpo à noite. O cérebro era muito pequeno em comparação com a massa corporal. Esse animal atingia cerca de 9 metros de comprimento e 4 metros de altura. Um Triceratops pesava 8 toneladas, apesar de sua dieta baseada de vegetais. Ele se deslocava muito lentamente devido ao peso. Para mastigar melhor e mais rápido essas folhas, contava com cerca de 800 dentes. Essa quantidade nunca caberia na boca de um humano. É como se uma pessoa tivesse dentes de 25 indivíduos adultos. Comparado com seus companheiros dinossauros, o Majungasauro era relativamente baixo, cerca de 2 metros, mas bastante longo, aproximadamente 8 metros. Sua enorme cauda representaria mais de 50% do comprimento do corpo. Se esse cara morasse em Londres, não poderia pegar carona de um ônibus de 2 andares, já que tinha o mesmo comprimento deste famoso ônibus londrino. O Plateossauro, que literalmente significa lagarto achatado, tinha cerca de 7 metros de comprimento. Tinha o peso equivalente ao de 4 vacas e grandes garras no lugar de polegares, que podiam ser usadas para coletar comida. Os cientistas não têm certeza se ele andava sobre 2 ou 4 patas. O Galimimo alcançava cerca de 6 metros de comprimento graças à sua grande cauda. Também era bem alto, até 2,70 metros. Um ser humano poderia ficar de pé sem se curvar sob aquela cauda para se abrigar da chuva. Não era tão ampla, mas o suficiente para manter uma pessoa seca. O Dilophosauro gostava muito de comer peixes. Seus dentes não eram poderosos o suficiente e até havia uma lacuna entre os da frente. Então caçar era uma espécie de desafio para o animal. Esse dinossauro tinha quase 6 metros de comprimento, quase do tamanho de uma girafa esticada em um grande gramado, e 1,80 metro de altura. O Pachycephalossauro, vamos chamá-lo simplesmente de Pac, podia não ser o maior de seu tipo, mas tinha uma visão 3D espetacular. Se você o convidasse para ir ao cinema, provavelmente ele não precisaria de óculos, mas seria difícil encontrar um assento confortável para o seu novo amigo de cerca de 5 metros de comprimento e 1,5 metro de altura. Dracorex significa o Rei dos Dragões, provavelmente devido aos numerosos botões em sua cabeça que pareciam uma coroa. Ele tinha braços dianteiros minúsculos, então mesmo que possuísse uma coroa, não seria capaz de tirá-la. Chegava a 4,5 metros de comprimento, tinha impressionantes dentes afiados e crânios incrivelmente duros, que eram uma almofada macia perfeita para seu minúsculo cérebro. O Troodonte era mais baixo do que um humano adulto, com apenas 1,20 metro de altura, mas era bem largo, cerca de 1,80 metro. Os cientistas acreditam que ele foi o dinossauro mais inteligente de todos. Comparado aos animais terrestres modernos, um Troodonte era tão inteligente quanto um avestruz. E esse cara é inteligente. Ele também tinha muitos dentes, o que lhe permitia comer diferentes tipos de alimentos. Havia um dinossauro do tamanho de um ser humano,
Uma pessoa tem, em média, cerca de 1,70 m de altura. E esse cara era ligeiramente maior do que um humano deitado em um sofá. 45 centímetros de altura e 2 metros de comprimento, graças à sua adorável cauda. Era um Velociraptor, um dinossauro parecido com um pássaro. Embora tivesse asas e penas, era incapaz de voar. Outro dinossauro que poderia se misturar em grupos humanos se coexistissem era o Borogovia. Não era alto nem comprido. Ambas as medidas eram inferiores a 1,5 m. Ele poderia ser um bom animal de estimação pré-histórico. O Microraptor não era muito bom em voar, apesar de ter penas longas, assim como os ossos do braço. Ele provavelmente poderia planar de árvore em árvore em busca de comida, ou até mesmo se lançar no ar e voar distâncias curtas. O animal pesava menos de meio quilo e tinha cerca de 75 centímetros de comprimento. O Juravenator tinha apenas 80 centímetros de comprimento, menos do que um gato Maine Coon. Muitos terópodes eram parecidos com pássaros, mas essa espécie provavelmente tinha escamas em vez de penas. O Anchiornis era outra galinha gigante, assim como o T-Rex. Esse cara tinha penas coloridas e era impressionantemente bom em voos de curta distância. Ainda assim, as longas distâncias eram bastante desafiadoras. Ele era minúsculo, apenas 35 centímetros de comprimento, e pesava não mais do que 110 gramas. O menor dinossauro que já viveu em nosso planeta foi o Oculodentavis. Era ainda menor do que o menor pássaro do mundo de hoje, o beija-flor abelha. Mas enquanto este prefere comer um pouco de néctar recém-produzido, o Oculodentavis tinha dentes afiados e preferia insetos a flores doces. É meio injusto falar sobre animais pré-históricos e não incluir o Sr. Mamute. Ele não era tão grande, apenas do tamanho de um elefante africano moderno. A principal diferença entre mamutes e elefantes é o tamanho das orelhas. Devido ao clima frio, os mamutes tinham orelhas pequenas e as mantinham perto da cabeça. Suas presas tinham 4,5 metros de comprimento, o comprimento de um Dragorex. Este dia não é diferente de qualquer outro. Bem, ainda não. Você rasteja para fora da cama, seu cabelo está uma bagunça. Um enorme bocejo estica suas mandíbulas. Mais 5 minutos de sono e você pode se atrasar. Portanto, não há tempo a perder. Você faz suas coisas de rotina matinal, pula o café da manhã, veste sua jaqueta e fecha a porta às pressas. Bem, escuridão. Você abre os olhos lentamente. O ar cheira diferente, fazendo você se sentir tonto. Seus ouvidos captam algo parecido com a trilha sonora de um filme de dinossauro. Uma vez que você olha ao redor, porém, percebe que parece um mundo pré-histórico também. Está úmido e quente. Tudo ao seu redor parece verde e exuberante. Você vê várias criaturas se movendo entre as árvores. Algumas delas têm bicos que as fazem parecer patos enormes. Outras têm chifres. É aí que seu cérebro entra em ação. Esses são os dinossauros! Então, você realmente foi, de alguma forma, para os tempos pré-históricos. Logo após perceber isso, sente algo fazendo cócegas no seu braço. Com um sentimento de pavor, você dá uma espiada. Ah! O que é essa criatura confortavelmente aninhada na sua manga? O que você percebe primeiro é que ela é minúscula, muito, muito menor do que o seu gato, que provavelmente está dormindo no seu travesseiro em casa no momento. Imagine um beija-flor, o menor pássaro da Terra. A criatura na sua manga é ainda menor do que ele. Será algum inseto pré-histórico estranho? Não, é um dinossauro, o menor dinossauro que já existiu. A criatura se chama Oculodentavis, que significa pássaro dente-olho. Com um crânio com menos de 6 milímetros de comprimento, o animalzinho tem cerca de 5 centímetros no total. Você mal consegue sentir o peso dele no seu braço. Essa coisinha não pesa mais do que 30 gramas. O dinossauro é obviamente carnívoro. Tem mais de 100 dentes microscópicos. Eles são cônicos, com bordas afiadas. Por um segundo, você não consegue respirar. E se ele te morder? Você nem sabe se é venenoso. Mas parece que o dinopássaro está interessado apenas nos insetos que estão voando ao redor. A criatura também tem olhos enormes. Eles são tão grandes que chega a ser um pouco alarmante. Eles ficam de frente para as laterais, projetam para fora da cabeça. E são construídos de uma maneira que deixa claro que o pequeno dinossauro é ativo principalmente durante o dia. Se pelo menos tivesse um cientista por perto, ele poderia te dizer como uma criatura tão minúscula poderia existir no mundo pré-histórico dos gigantes. Provavelmente isso foi por causa da miniaturização. É quando animais relativamente grandes se tornam menores ao longo das gerações. Isso às vezes acontece com espécies que vivem em ilhas ou estão isoladas de outros animais.
Outra coisa que um especialista diria: a criatura sentada no seu braço pode nem ser um dinossauro. Depois que os cientistas examinaram o crânio do antigo animal, ou deveríamos dizer, irão examinar, eles sugeriram que não era um dinossauro, mas um lagarto. Mas mesmo que seu palpite esteja certo, era um lagarto bizarro. Afinal, tinha a cabeça de um pássaro. De qualquer forma, seja qual for o animal, você está cansado de ficar parado, tentando não perturbá-lo. Mas assim que dá um passo, tudo fica escuro. De novo. Bem! Você abre os olhos com cautela. Um outro dia, uma outra selva. Você olha em volta para verificar o entorno. É quando percebe que vários arbustos grandes à esquerda começaram a se mover. Você sabe que provavelmente deveria fugir o mais rápido que pode, mas sua curiosidade vence. E ao se aproximar para dar uma olhada, foi possível ouvir seu grito agudo a quilômetros de distância. A criatura que você está olhando é semelhante a um milípede. Um enorme milípede de 2 metros de comprimento, que é o maior de todos eles e se chama Arthropleura. Os cientistas não sabem ao certo por que esse inseto, como muitos outros, era tão grande 300 milhões de anos atrás. Talvez porque havia muito oxigênio na atmosfera, 30% do ar na época versus 21% agora. Provavelmente isso ajudou os insetos pré-históricos a crescerem tanto. Além disso, não havia nada ao redor que pudesse comê-los. O único pensamento reconfortante que não deixa você desmaiar de puro horror é que o monstro provavelmente não é um comedor de carne. Ele é parente dos milípedes, que comem matéria orgânica em decomposição. Você mal tem tempo para respirar quando algo passa e você percebe que é hora de se acostumar com essas criaturas assustadoras e grandonas. Este que voa parece uma libélula e sua envergadura tem mais de 60 centímetros. Os cientistas afirmam que foi o maior inseto conhecido de todos os tempos. Mas a coisa mais maluca? O inseto se parece exatamente com uma libélula aumentada. Mas na verdade, pertence à ordem agora extinta dos grifos. Mas o que é isso? Em vez de voar para longe, a não-libélula está voltando. E está se movendo na sua direção. Paralisado pelo medo, você nem tenta fugir. Bem, escuridão. Bem, isso já está enchendo. Você abre os olhos e vê uma sombra escura projetada sobre seu corpo deitado. Este é definitivamente um dinossauro. Você até sabe o nome dele, Estegossauro. Esses grandes dinos viveram durante o final do período Jurássico, cerca de 150 milhões de anos atrás. Eles tinham placas absolutamente incríveis ao longo da coluna. As maiores tinham mais de 60 centímetros de altura e de largura. Os estegossauros eram pesados, grandes e desajeitados. Eles atingiam mais que o dobro da altura de uma pessoa adulta e pesavam cerca de 5 toneladas. Ao mesmo tempo, esse enorme corpo era controlado por um pequeno cérebro 2 vezes menor que o de um cão moderno. Essa era uma das razões pelas quais o dinossauro era uma coisa tão lenta. Alguns cientistas afirmam que sua velocidade máxima não era superior a 8 km por hora. Antes de dar tempo de ficar com medo, você percebe que a criatura não está interessada em você. Mas que máquina devoradora de plantas impressionante! Com a ajuda do seu bico desdentado, está beliscando plantas mais baixas como pinheiros, samambaias e cicas. Mas logo você entende que não deve baixar a guarda. Uma sombra escura cobre o céu. Você também conhece esse cara. É um pterodáctilo. Ele foi a primeira espécie descoberta de pterossauros, que são grandes répteis voadores. O pterodáctilo andava sobre 4 patas e, ao contrário de outros membros da sua família, tinha dentes. A propósito, embora os pterodáctilos fossem criaturas voadoras, eles não eram ancestrais dos pássaros modernos. Eles descendiam de minúsculos dinossauros carnívoros que andavam sobre 2 patas e eram cobertos de penas. De qualquer forma, a criatura circulando no ar sobre sua cabeça não parece tão assustadora quanto nos filmes. Ela é bem pequena, com envergadura não superior a 1 metro. Mas para ficar em segurança, você decide se esconder embaixo das árvores. Ei, você está no meio de pombos. Imagine um presente desses. Deixa pra lá. É pura sorte tropeçar em uma raiz de árvore enquanto se retira para a segurança questionável da floresta. Suas costas batem no chão. Bem, escuridão. Quando você volta, de novo, acha difícil respirar. Parece que algo está enrolado no seu corpo. Você levanta a cabeça, lenta e cautelosamente. Esse dia vai acabar ou não? Uma cobra gigantesca se enrolou em torno de você. A criatura é tão grande que você percebe imediatamente que é a titanoboa. Nenhum outro réptil, vivo ou extinto, pode ser tão grande.
A cobra pesa mais de 1 tonelada e provavelmente tem cerca de 13 metros de comprimento. Para efeito de comparação, uma das maiores cobras atuais, a sucuri, pesa 1/4 de tonelada e atinge no máximo 9 metros de comprimento. A titanoboa viveu cerca de 60 milhões de anos atrás na América do Sul. Assim como as sucuris modernas, ela adorava lugares úmidos escondidos nas florestas tropicais. Os cientistas não têm certeza, mas acham que esse réptil pré-histórico vivia dentro ou perto da água. Então, provavelmente se alimentava de crocodilos, tartarugas e até de peixes. De repente, você sente a cobra se mover. Será que ela vai te apertar no seu entorno? É aí que você começa a se arrepender de não poder dar aquele salto no tempo quando quer. E então, bem, escuridão. Você se encontra na margem de um rio largo. Quando se aproxima da água, percebe algo se movendo sob a superfície. Ao inclinar para verificar o que é, recua com medo no momento seguinte. O peixe de 60 centímetros que você vê tem uma única fileira de dentes triangulares afiados, cada um serrilhado como uma faca de churrasco. É a mega piranha. Agora, seja extremamente cauteloso. Essa criatura tem uma mordida terrível, com uma força de quase 30 vezes o peso da piranha. E, em média, essa criatura pesava de 9 a 14 quilos. Para comparação, a versão moderna dela não pesa mais de 1 quilo. A mega piranha viveu de 6 milhões a 10 milhões de anos atrás na América do Sul. Muito tempo atrás. Você senta no chão, bem longe do rio, e começa a esperar. Mais cedo ou mais tarde, haverá o já conhecido estrondo e a escuridão. Isso significa que suas aventuras continuarão. Então você se lembra daquele burrito de gosto estranho que comeu no jantar ontem à noite. Poderia haver alguma ligação? Sabe, quando alguém diz dinossauro, geralmente surge em nossa mente a imagem de um monstro gigante e assustador. Até mesmo seu nome significa lagarto terrível em grego. Sim, alguns deles certamente incitavam medo e faziam tremer onde quer que fossem. Mas nem todos os dinossauros que costumavam andar, voar ou nadar eram gigantescos. Muitos deles pesavam menos de 60 quilos. Alguns eram do tamanho dos pombos de hoje. Rato, raposa, veado, girafa, elefante, baleia. Os animais modernos têm tamanhos diferentes, mas entre as cerca de 700 espécies de dinossauros conhecidas, há uma grande lacuna entre os gigantes e os pequenos. Nenhum dinossauro de tamanho médio foi documentado ou encontrado. Os carnívoros grandes, como o Tiranossauro Rex, governavam a Terra. Os dinossauros menores podiam se esconder quando os viam chegando, mas os do meio não tinham chance. Mesmo que de alguma forma conseguissem fugir, os mais jovens desses maiores predadores viriam atrás deles. Esses dinossauros adolescentes agiam como uma espécie própria. À medida que cresciam, adquiriam suas características predatórias, mas ainda eram fortes o suficiente para pegar adultos de tamanho médio de alguma outra espécie de dinossauro. O tiranossauro adolescente, por exemplo, era muito mais magro do que seus pais, mas também tinha aqueles dentes temíveis e uma cauda poderosa de causar medo desde muito cedo. Caramba! Os herbívoros cresciam tanto porque eram muito comilões. Esses dinos podiam comer enormes quantidades de comida em um tempo muito curto. Às vezes, engoliam galhos inteiros tão rapidamente que nem tinham tempo de mastigar. Como eles não tinham dentes afiados como os dinossauros carnívoros, a evolução teve que dar a eles algo mais para proteção. Coisas como chifres e pontas. Além disso, os carnívoros eram menores, outra razão pela qual eles conseguiram sobreviver por tanto tempo. O menor esqueleto de dinossauro encontrado foi chamado de lagarto camundongo, mussauro. Vá em frente, tiranossauro, tente devorá-lo, só que você teria que encontrá-lo primeiro. Os cientistas costumavam acreditar que os pássaros evoluíram de dinossauros carnívoros chamados terópodes. Esse é o grupo ao qual também pertencem os tiranossauros rex. Mais tarde, porém, se descobriu que os pássaros evoluíram de espécies menores desse grupo. Ufa, sorte a nossa! Os dinossauros eclodiam principalmente de ovos como os pássaros. Mesmo quando classificam os dinossauros, os cientistas não os dividem em herbívoros e carnívoros. Eles os classificam em 2 grupos de acordo com a estrutura do quadril. Um grupo com quadril de lagarto e outro com quadril de pássaro. A ave fossilizada mais antiga data de 150 milhões de anos atrás. Esses pássaros até pareciam pequenos dinossauros com penas. Eles tinham dentes afiados, mas novamente, felizmente, eles os perderam e mais tarde desenvolveram bicos. Imagine se isso não tivesse acontecido. Hoje pombos dentuços estariam nos perseguindo. Ok, não é tão engraçado. Então, falando em pequenas criaturas com penas, o tiranossauro também era uma delas.
Sim, é difícil imaginar, mas mesmo o rei lagarto tirano nem sempre era tão assustador. Nos estágios iniciais, o tiranossauro era apenas uma bola fofa, grande como um peru de tamanho médio. Os jovens eram pequenos e fracos, predadores, doenças, falta de comida. Tudo isso poderia ser demais para enfrentar após sair do ovo. Portanto, as pequenas e fofas bolas T-Rex tinham apenas 40% de chance de sobreviver ao primeiro aniversário. Bum! O asteroide atingiu a Terra. A grande rocha espacial era do tamanho do Monte Everest e viajava a 72.400 km por hora. Depois de entrar na gravidade da atmosfera terrestre, se transformou em uma bola de fogo. Os dinossauros estavam espalhados por todos os 7 continentes, até mesmo na Antártica. Na verdade, a Antártica não era coberta de neve naquela época, pois os polos tinham ricas florestas. Não apenas os dinossauros foram extintos naquele momento, mas cerca de 75% de todos os animais que viviam na Terra também. Quando o asteroide atingiu o solo, formou uma grande cratera, resultando em uma onda de calor e uma explosão, jogando enormes quantidades de matéria na atmosfera. A fuligem no ar não bloqueou completamente a luz do sol, mas a reduziu seriamente. Sem luz, as plantas não tinham condições de crescer normalmente. Dessa forma, menos herbívoros poderiam sobreviver, o que significava menos comida para os carnívoros. Todo o ecossistema começou a entrar em colapso como dominós. Os dinossauros desapareceram nos últimos 65 milhões de anos, mas suas árvores genealógicas remontam a 165 milhões de anos atrás, o que é muito mais do que as humanas. Mas nem todas as espécies de dinos viveram ao mesmo tempo. Os fósseis são a única maneira de conhecermos os dinossauros. Nossa época nunca se misturou com a era dessas bestas magníficas, já que as formas humanas só chegaram por aqui apenas 6 milhões de anos atrás. Os humanos mais modernos com os quais podemos nos relacionar caminham pela Terra há cerca de 200 mil anos. No entanto, algumas espécies conviveram com os dinossauros, como as tartarugas verdes. Elas estão aqui há tanto tempo que acho que realmente tem muitas histórias legais para compartilhar. E não apenas elas. Abelhas, estrelas do mar, lagostas, crocodilos, cobras, tubarões, caranguejos ferradura, baratas e muitos outros também estavam lá para ver os dinossauros surgirem e desaparecerem. A maioria dos dinossauros tinha o cérebro bem pequeno, assim como eu. Por exemplo, o estegossauro tinha o cérebro do tamanho de uma noz e podia crescer até 6,5 metros. Sem brincadeiras, já que o bom e velho estegossauro tinha algumas outras características impressionantes, como aquelas enormes placas verticais nas costas. Sim, elas podiam atingir até 76 centímetros de comprimento, e todos nós os reconhecemos por essas estruturas no dorso. Os cientistas ainda não sabem ao certo para que serviam essas placas. Talvez para regular o fluxo sanguíneo e, com isso, controlar a temperatura corporal do estegossauro. O sistema de placas poderia até controlar a cor da pele, o que seria útil para eles assustarem os predadores ou para atrair parceiros em potencial. O troodonte tinha um pouco mais do que uma noz em sua cabeça, um corpo com quase 2 metros de comprimento, com um cérebro do mesmo tamanho que o dos pássaros ou mamíferos de hoje. Grande caçador, visão estereoscópica. Foi também um dos primeiros dinossauros descobertos na América do Norte. O Tiranossauro Rex é o dinossauro mais famoso e um dos primeiros em que pensamos quando alguém menciona lagartos grandes. Mas nem mesmo estava na lista dos 15 maiores de todo o grupo. O Argentinossauro foi o maior dinossauro e o maior animal terrestre já encontrado. 30 metros de comprimento, 75 toneladas. Uau, esse cara realmente fazia o chão tremer. Então, se os dinossauros estivessem vivos na nossa época e você estivesse no 6º andar, casualmente assistindo a TV e relaxando, e de repente visse a cabeça de um dinossauro espiando em sua janela, sim, seria um argentinossauro. Isso não seria um grande problema, já que esse gigante é um comedor de plantas, então provavelmente esperaria que você jogasse algumas frutas ou vegetais da geladeira. Agora, considerando o tamanho, você precisaria de cerca de 680 a 900 quilos de vegetais. Uma ninharia! Quem não tem isso na geladeira? O plesiosauro foi um réptil marinho que viveu na era dos dinossauros e foi extinto quase como eles. Acho que prefiro enfrentar o tiranossauro do que esse cara. Os dinossauros governavam a terra onde você poderia pelo menos se abrigar, eu acho. Mas o plesiosauro governava as águas e você não teria onde se esconder. Esse gigante se impulsionaria através da água com suas nadadeiras extremamente fortes em forma de remo. Elas moviam o animal para cima e para baixo, como as asas dos pássaros. Bem, e se distribuíssemos alguns prêmios, este aqui, o Sujosaurus, seria promovido a esquisitão do grupo dinossauro. Parecia um rato enorme com um corpo muito peludo. Sua aparência sugere que pode estar relacionado à preguiça moderna.
Por muito tempo, os cientistas pensaram que os dinossauros eram de sangue frio como lagartos, cobras e outros répteis. Mais tarde, outra pesquisa descobriu que se tratavam mais de animais de sangue quente, algo como mamíferos. Em 2014, os cientistas finalmente estabeleceram que os dinossauros eram, em sua maioria, mesotérmicos. Isso significa que ficavam em algum lugar entre as duas classificações. Os cientistas observam fósseis encontrados em rochas antigas para descobrir quando algum animal viveu e como se comportou. A maioria dos fósseis encontrados era de dinossauros que viviam perto da água. A água cobriu seus restos com lama, mantendo-os enterrados bem no fundo. Não foram encontrados muitos fósseis em montanhas ou nas profundezas de selvas. Mesmo antes dos dinossauros, havia alguns répteis bastante assustadores. Lagartos dominantes, arcossauros, répteis semelhantes a mamíferos, terapsídeos e pelicossauros. Cerca de 20 milhões de anos depois do aparecimento e evolução dos dinossauros, um dos répteis mais perigosos ainda existia, o crocodilo pré-histórico. Mais alguns milhões de anos e os dinossauros começariam seu reinado. Ninguém jamais descobriu que tipo de som os dinossauros realmente faziam. Nos filmes, são misturados vários sons produzidos por alguns animais de hoje. Por exemplo, o tiranossauro faz um rugido que é uma combinação de rosnado de tigre, guincho de elefante bebê e o coachar de um crocodilo. E sua respiração é tipo o som do ar passando pelo respiradouro da baleia. O mesmo acontece com a cor. A maioria das pessoas pensa que os dinossauros são verde acinzentados, porque é assim que eles são mostrados nos filmes, como uma espécie de lagartos grandes. Sua cor ainda permanece um mistério, mas pesquisas recentes mostraram os pigmentos que algumas espécies tinham, com uma em particular tendo anéis brancos e laranja na cauda. Uma explosão de ondas supersônicas, calor interplanetário, poeira, fumaça. A atmosfera da Terra foi invadida por uma rocha cósmica do tamanho do Everest. Há poucos segundos, essa rocha, pesando trilhões de toneladas, foi arremessada em direção à Terra. Ela poderia voar de Nova York a Anchorage mais rápido do que você pode fritar um omelete. O nome desse monstro? O incidente de Chicxulub. Com certeza um nome épico. Há 66 milhões de anos, essa rocha colidiu com a Terra. Naquela época, os dinossauros mandavam no planeta, mas não por muito tempo. Essa incrível colisão aconteceu onde atualmente fica o México, na península de Yucatán, bem perto de Cancún, onde os dinossauros estavam de férias. Bem, provavelmente não. Ainda assim, a enorme rocha espacial atingiu o oceano, mas mesmo toda aquela água não conseguiu impedir o inevitável. A colisão causou a liberação de uma grande quantidade de energia. O horror em escala planetária havia começado. Imagine um mini-sol surgindo na superfície terrestre, com tsunamis da altura da Estátua da Liberdade acontecendo a partir do epicentro do impacto na água. Isso não é nada bom. A explosão atingiu a superfície da Terra. Ela era tão quente quanto um forno e queimou tudo pelo caminho. O impacto provocou um terremoto gigante e uma enorme atividade vulcânica. Muitos vulcões entraram em erupção simultaneamente, jorrando lava quente e cinzas nos céus pré-históricos. Milhões de toneladas de cinzas e fuligem envenenaram o ar. Isso formou uma enorme nuvem de cinzas na atmosfera, que bloqueou os raios do sol por vários anos. O longo inverno havia começado. Só que não era neve que caía do céu, e sim chuva de ácido sulfúrico. Sim, o incidente de Chicxulub pode ter sido o evento mais importante que já aconteceu na história do nosso planeta. Até mais do que o YouTube. Naquela época, havia muitas erupções vulcânicas, muito oxigênio inflamável na atmosfera, mudanças constantes de temperatura. Era o pior e mais perfeito momento para tudo isso acontecer. Então, como podemos ter tanta certeza sobre tudo isso? O asteroide deixou uma cratera simplesmente enorme na superfície do planeta. Hoje ela fica escondida sob o Golfo do México. Os cientistas encontraram muitos lugares na Terra com níveis altos anormais de irídio. Este metal é muito raro na Terra, mas está presente em muitos asteroides que eles examinaram. Os cientistas estudaram rochas com cerca de 66 milhões de anos. Nas camadas de rocha, encontraram poeira, a mesma poeira vinda dos asteroides. Isso só poderia ter acontecido se um enorme asteroide tivesse colidido com a Terra. A catástrofe levou à extinção não apenas dos dinossauros, mas também do asteroide. Ficou tão quente no ponto de impacto que parte dele simplesmente desapareceu. Uma grande quantidade de vapor d'água e dióxido de carbono foi lançada na atmosfera. Mas o maior problema? O enxofre. Com o impacto do asteroide, ele foi ejetado, voando para cima. Essas minúsculas partículas de enxofre bloquearam muitos dos raios solares.
Sem sol, muitas plantas desapareceram e o clima acabou esfriando. O imenso calor transformou pedras em vidro. Os cientistas chamam isso de tectitos. A energia do impacto os arremessou para o céu. Após um curto voo, os tectitos caíram de volta na Terra. Não foi nada legal. A chuva também caiu. Só que em vez de gotas de água, você teria visto bolas de fogo de vidro incandescente. Elas bombardearam a superfície do planeta por dias. Os tectitos incendiaram tudo. Os cientistas encontraram evidências disso em todo o mundo, não apenas perto do local da colisão. Mas muitas coisas daquela época ainda são um mistério. Alguns cientistas acreditam que o Chicxulub nem era um asteroide, que ele pode ter sido, na verdade, um cometa. Os asteroides são feitos principalmente de rocha e metal. Na maioria das vezes, eles se parecem com uma batata. Um cometa contém rocha, metal e gelo. Os cometas parecem flocos sujos de neve cósmica, cheios de amônia, metano e dióxido de carbono. Às vezes, os cometas vêm da nuvem de Oort. Ela é uma enorme nuvem de gelo e detritos ao redor do nosso sistema solar. De vez em quando, os cometas se libertam do grupo e vão em direção ao nosso Sol. De acordo com os cientistas, esse cometa especial passou direto por Júpiter e a gravidade desse enorme planeta o acelerou ainda mais. Ele voou em direção ao Sol, ganhando cada vez mais velocidade. A camada externa de gelo do cometa começou a evaporar e provavelmente emitiu muita poeira e gás, o que fez com que parecesse que tinha uma cauda. No fim, a gravidade do Sol estilhaçou o cometa. Um dos fragmentos voou pelo espaço e caiu na Terra há 66 milhões de anos. Então, asteroide ou cometa? A verdade é, nunca saberemos. O que sabemos é que a Terra teve muito azar de estar na rota dele e nunca mais foi a mesma. A catástrofe interrompeu o desenvolvimento de 75% da vida da Terra. Alguns animais marinhos maiores, como os crocodilos, as tartarugas e os peixes, sobreviveram ao impacto. De todos os animais terrestres, os únicos que sobreviveram foram aqueles que eram em média menores que um guaxinim. Isso inclui um monte de espécies especiais de dinossauros, os ancestrais dos pássaros. Os pesquisadores acreditam que eles sobreviveram por duas razões. Depois do grande impacto, demorou muito para as plantas começarem a crescer novamente, e muitos animais não sobreviveram. Para a maioria dos animais que restaram, não havia comida suficiente. Mas esses dinossauros tinham um bico. Com isso, eles conseguiam abrir nozes e retirar sementes do solo, e assim eles sobreviveram. A segunda razão é que esses sortudos tinham cérebros maiores. Algumas pessoas acreditam que eles foram capazes de cooperar entre si e se adaptar rapidamente às novas condições. Outras formas de vida também sobreviveram. Fungos e mofo perseveraram no subsolo e na água. Gradualmente, a escuridão se dissipou e as samambaias começaram a tomar conta da paisagem sem vida. Depois de alguns milhares de anos, as florestas começaram a reaparecer. Os animais que sobreviveram eram quase todos criaturas pequeninas. Eles viviam em tocas, protegidos de todas aquelas cinzas quentes. Antes da colisão, os mamíferos viviam à sombra dos dinossauros. Mas com o desaparecimento repentino de todos os dinossauros, as coisas estavam prestes a mudar. Os mamíferos conseguiram dominar. Eles começaram a dominar a vida, pelo menos em terra. De volta ao momento em que tudo mudou. Acontece que não foi o tamanho do asteroide que o tornou tão poderoso. Foi mais sobre o ângulo com que ele atingiu a Terra. Se o ângulo de impacto tivesse sido diferente, os dinossauros poderiam até ter sobrevivido à catástrofe. Mas então, como tudo teria sido? Vamos viajar de volta no tempo para muitos anos atrás. Ah não, tem um asteroide gigante vindo em direção à Terra. Espere, deixa pra lá, ele errou. Ufa! Há uma abundância de terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas todos os dias, mas os dinossauros não se importam muito, não é um grande problema. Avance alguns milhões de anos e muitos desses velhos lagartos mudaram e agora estão irreconhecíveis. Graças a algumas eras glaciais, muitos dinossauros estão agora totalmente cobertos de penas para protegê-los do frio. Os mamíferos existem, mas são poucos e distantes entre si. Você vê muitos morcegos nas cavernas. Existem toneladas de roedores do tamanho de ratos nas florestas. Durante o dia, eles se escondem na vegetação rasteira ou em tocas. À noite, eles saem em busca de comida. Não há cavalos, elefantes ou outros grandes mamíferos. Por que se tornar grande e uma refeição potencial quando há tantos répteis perigosos com enormes presas pela volta? Não há baleias no mar. Papagaios, falcões e pombos não estão em lugar nenhum. Mas o Pterodáctilo 2.0 passa por você constantemente.
Alguns têm o tamanho de um helicóptero, enquanto outros não são maiores que um cisne. Existem muitos primatas, mas eles não têm pressa para descer das árvores e andar sobre duas pernas. Sem se aventurar na savana, não há evolução para o Homo sapiens. Nessa realidade alternativa, os espaços abertos são muito perigosos. Mas, novamente, as florestas e as árvores também o são. Nenhum lugar é seguro. Para conseguir algumas guloseimas de primatas, muitos dinossauros menores aprenderam a subir em árvores. Isso já estava acontecendo no período Cretáceo, pouco antes de aquele enorme asteroide errar a Terra por um triz. Uau, teria sido uma colisão épica. Os dinossauros ficaram mais sábios desde aquele quase acidente. Alguns são até tão espertos quanto uma galinha moderna. Um cérebro grande consome muita energia, o que nem sempre é uma boa estratégia de sobrevivência. É mais seguro manter os cérebros pequenos e continuar a manter os dentes maiores e pontiagudos. Meganeuropsis foi uma libélula gigante que viveu no nosso planeta há quase 300 milhões de anos. Ela era mais ou menos do tamanho do atual falcão, com a envergadura do tamanho de uma perna humana. Ela tinha garras longas e afiadas que usava para pegar comida e se proteger. Era capaz até de pegar pequenos animais e carregá-los pelo ar. A velocidade e capacidade de manobra dessas libélulas as tornavam caçadoras formidáveis. A Meganeuropsis é o maior inseto já encontrado na Terra. Os cientistas acreditam que ela pode ter atingido esse tamanho incrível porque costumava haver mais oxigênio no ar. Havia outros insetos gigantescos que viveram antes dos dinossauros também. Algumas formigas antigas podiam alcançar até o tamanho de um beija-flor. E se isso não for assustador o suficiente, elas também podiam cuspir ácido, como algo saído de um filme. Essas formigas viviam em grandes colônias, e seus formigueiros eram várias vezes maiores do que os que vemos hoje e poderiam se assemelhar a uma toca de urso. Essa criatura se chama Artopleura, um antigo ancestral do milípede gigante. Esse monstro passou os 2 últimos animais atingindo o comprimento de um carro. Ele vivia em florestas tropicais e podia se mover em grande velocidade. Imagine ser perseguido por uma criatura dessas. Felizmente, a Artopleura não era carnívora como as centopeias atuais, ela só comia plantas. Outra razão pela qual os insetos cresciam tanto naquela época é que havia menos competição direta. Eles podiam evoluir e crescer sem serem comidos por animais mais bem-sucedidos. O brontoescorpião viveu há cerca de 400 milhões de anos e podia atingir 1 metro de comprimento. Isso é 15 vezes mais do que os escorpiões de hoje em dia. E ao contrário destes, ele não tinha 2, mas 4 garras. Essa criatura incrível também conseguia respirar na terra e debaixo d'água. Isso porque tinha guelras e pulmões. Acredita-se que esses carinhas tenham sido os primeiros a evoluir e mudar seu habitat da água para a terra. Agora, vamos para um animal marinho muito mais estranho, o Anomalocaris. Ele é considerado o primeiro predador a viver no nosso planeta. Tinha a metade do comprimento de um humano. Seus olhos tinham visão colorida e eram provavelmente os mais avançados de qualquer organismo vivo 500 milhões de anos atrás. Eles usavam suas garras afiadas e partes da boca para caçar trilobitas, caranguejos e escorpiões marinhos. É possível que o Anomalocaris tenha sido quem empurrou os caranguejos e os escorpiões para a Terra. Eles podem não ser muito parecidos, mas o Anomalocaris também foi um ancestral dos caranguejos modernos. O Dunkleosteus era um enorme peixe gigante. Esses carinhas tinham metade do comprimento de um ônibus escolar e pesavam o mesmo que um carro pequeno. Eles não tinham dentes, mas evoluíram para usar as placas ósseas das mandíbulas como um substituto, deixando a sua aparência meio diferentona. Isso permitiu que eles tivessem a força da mordida cortante como de um atual jacaré norte-americano. O mais impressionante é que esse animal conseguia fechar a mandíbula várias vezes em menos de um segundo. Isso criava um fortíssimo fluxo de água direto na boca dele. Peixes menores eram simplesmente pegos na correnteza e puxados direto para a boca do Dunkleosteus. Seu crânio era fortemente protegido por uma armadura óssea. Era como se ele usasse um capacete. Isso o protegia de quase todos os ataques e o tornou o maior predador da sua época. O Acmonition é o ancestral de todos os tubarões existentes e viveu há cerca de 340 milhões de anos. Ninguém sabe por quê, mas além da tradicional barbatana de tubarão, ele tinha algo que parecia uma bigorna nas costas. Outra característica do Acmonition era uma ponta na parte inferior de seu corpo. Era muito afiada e toda dentada. Os Tiktaalik foram alguns dos primeiros animais a pisar na Terra. Eles tinham guelras e escamas como um peixe, mas também tinham algumas das características dos animais terrestres. Pareciam um pouco com uma mistura de peixe e lagarto.
Suas nadadeiras dianteiras e traseiras começaram a se transformar em membros para que pudessem rastejar ao longo das linhas costeiras, e eles desenvolveram os pulmões à medida que passavam mais tempo fora d'água. Esse peixe estranho pode ser o ancestral de quase todos os atuais animais terrestres, incluindo nós. De volta à Terra, este é um dimetrodonte. Ele parece um lagarto, mas na verdade é um sinapsídeo, que é um parente próximo dos mamíferos. Ele era do tamanho de um crocodilo e tinha uma vela gigante nas costas. Os cientistas não têm certeza, mas acredita-se que o dimetrodonte usava essa vela para captar o calor do ambiente mais rapidamente. Isso também o ajudava a se camuflar na grama alta. Esses carinhas são frequentemente confundidos com dinossauros, mas eles desapareceram 40 milhões de anos antes do aparecimento dos primeiros dinossauros. Com o tempo, os sinapsídeos evoluíram para mamíferos completos, e se formos mais adiante nessa cadeia, descobriremos que os humanos também evoluíram deles. Dinocefálios. O nome literal desses caras se traduz como cabeça assustadora. Isso acontece porque no processo de evolução, seu crânio se tornou muito mais grosso. Essas criaturas geralmente tinham 6 metros de comprimento e pesavam o mesmo que um carro. Alguns deles tinham presas longas como um tigre dentes de sabre, mas esses lagartos gigantes eram herbívoros. No entanto, isso não significa que eles fossem completamente pacíficos e dóceis. Os cientistas acreditam que lutavam entre membros da própria espécie. Eles esmagavam suas testas pesadas um no outro, como os carneiros fazem agora. Os dinocefálios existiram em uma época em que todos os continentes ainda estavam conectados em um supercontinente chamado Pangeia. O Gorgonopsia parecia um pouco com os dinocefálios, só que esse carinha era carnívoro. Ele era mais ou menos do tamanho de um lobo, mas também passava muito tempo na água. Gorgonopsias geralmente viviam no litoral e podiam mergulhar no mar em busca de comida. Eles também foram os primeiros predadores capazes de correr rápido. Essa é uma das razões pelas quais o Gorgonopsia dominava o mundo há cerca de 265 milhões de anos. Mais tarde, essas espécies desapareceram misteriosamente, deixando os dinossauros dominando a Terra. A causa da extinção em massa há cerca de 240 milhões de anos é desconhecida, mas o segundo evento que causou a extinção de 95% de todos os organismos vivos na Terra foi um meteorito gigante. Os restos da árvore mais antiga têm 385 milhões de anos. Os arqueólogos os encontraram dentro de uma rocha, onde havia vestígios de raízes de várias espécies de árvores. Essas árvores antigas evoluíram e começaram a transformar o dióxido de carbono do ar em oxigênio. Gradualmente, elas criaram a atmosfera que temos agora. Este é o inseto com asas mais antigo do mundo, o Rhyniognatha. Ele tem cerca de 400 milhões de anos e ainda se discute sobre como ele vivia. Supostamente se alimentava de plantas, mas também pode ter comido outros animais. A espécie mais antiga de milípede é o Pneumodesmus newmani. Ele pode ter sido o primeiro organismo vivo a respirar na Terra estéril há cerca de 400 milhões de anos. Esse carinha tinha o tamanho de uma semente, mas só temos um fóssil dele, então eles podem ter sido até um pouco maiores. O Pneumodesmus pode ser um parente distante de todos os milípedes e centopeias que existem hoje. Quanto mais voltamos no tempo, mais bizarros os organismos vivos se parecem. Há 480 milhões de anos, o Aegirocassis nadava pelos oceanos. Na sua época, ele era o maior animal do planeta, atingindo 2 metros de comprimento. Felizmente para outras criaturas marinhas, ele não era um caçador assustador. Comia da mesma forma que a baleia azul faz hoje, engolindo muita água para que pudesse apanhar todas as pequenas coisas que viviam nela. A Dickinsonia é um organismo que viveu há 550 milhões de anos. Essas formas ovais flutuantes variavam muito em tamanho. Algumas podiam ser do tamanho de uma unha, enquanto outras espécies eram tão grandes quanto um prato raso. A maior Dickinsonia pode ter sido tão larga quanto uma arraia. Esses animais são tão primitivos que nem tinham esqueleto. Alguns cientistas achavam que a Dickinsonia não era nem mesmo um animal, mas um fungo, mas isso foi desmentido posteriormente. A Charnia era outro animal que os cientistas achavam originalmente ser uma planta. Eles acreditavam que ela era apenas a folha de algo como uma samambaia. Eles perceberam que era de fato um animal quando descobriram que vivia nas profundezas da água, onde a fotossíntese é impossível. Essas criaturinhas nadavam perto do fundo do mar e se alimentavam de nutrientes da água. Em vez de um sistema digestivo tradicional, elas tinham filtros. A água percorria através delas para que apanhassem comida, como o Aegirocassis. Acredita-se que o primeiro organismo vivo tenha surgido há cerca de 4,2 bilhões de anos. Quando os oceanos se formaram pela primeira vez, eles estavam cheios de coisas necessárias para a existência da vida.
Sob altas temperaturas, essa matéria começou a interagir e se juntar, formando o primeiro organismo vivo. É por isso que procuramos planetas com água líquida. Sabemos que a vida na Terra começou com a água, então muitas pessoas acreditam que a água é o fator mais importante na origem da vida. Sua nave está voando pelo espaço a 99,9% da velocidade da luz. Ei, não é legal? As estrelas se transformam em linhas brilhantes e contínuas. O espaço sideral infinito se transformou em um túnel. Um flash brilhante à frente. Bum! A nave estelar dispara para fora do túnel como uma rolha. Você vê a antiga Terra. O computador diz que você voltou 70 milhões de anos. Você é um paleontólogo do futuro que viajou no tempo com um propósito: ver com seus próprios olhos o dinossauro mais subestimado da história. Você desceu à Terra e está caminhando pela selva. De repente, houve um rugido poderoso. Há um dinossauro saindo das árvores. Tem mais do que o dobro da sua altura e pesa o mesmo que 4 carros. Os cientistas encontraram apenas 2 braços enormes restantes desse dinossauro. Por 60 anos, o Deinocheirus foi um grande mistério na paleontologia. Agora podemos ver essa criatura em sua totalidade, pois foi encontrado um conjunto completo de fósseis na Mongólia. Traduzido do latim, o nome deste dinossauro significa mão terrível. Aparentemente, esse dino era péssimo no pôquer. Deinocheirus é um mix de animais que a natureza preparou para fazer você gritar e rir ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhada nisso do ponto de vista da própria evolução. Primeiro, pegamos o Tiranossauro Rex. O Deinocheirus e o rei dos dinossauros têm aproximadamente o mesmo tamanho. Do dinossauro, deixaremos apenas as poderosas patas traseiras e a longa cauda. Em vez de pequenos membros anteriores, vamos anexar poderosos braços longos com quase 2,5 metros. E não vamos nos esquecer dos dedos com garras afiadas. Cada garra é tão longa quanto uma faca de cozinha. Em seguida, adicionamos uma corcunda como a de um camelo, um pescoço como o de um avestruz e uma cabeça de cavalo. E em vez de uma boca cheia de dentes, colocamos um bico de pato. Agora, nosso Deinocheirus está pronto. Ele também tem garras longas e afiadas em seus pés chatos. Essas solas largas o ajudavam a caminhar ao longo do fundo dos rios e impediam que ele afundasse no lodo. A maioria dos cientistas acredita que esse dino também era coberto de penas. As plantas eram o prato principal do cardápio desse carinha. Para digerir alimentos vegetais, o Deinocheirus engolia pedras. Muitos pássaros modernos fazem o mesmo. Pedras no estômago trituram as fibras duras da planta. Em um dos fósseis de Deinocheirus, os cientistas encontraram 1.400 pedras. Sim, esse dinossauro tinha uma barriga enorme que o deixava muito lento. Com todo esse tamanho, o Deinocheirus vivia por muito tempo, de 75 a 300 anos mais ou menos. Em um pedaço de âmbar de 100 milhões de anos foram encontrados ossos estranhos. Eles pertenciam ao menor dinossauro conhecido pela ciência. Pegue 2 notas de papel da sua carteira. Este era o peso deste dino. Ele era mais ou menos do tamanho de um beija-flor moderno. Os cientistas não sabem dizer se o pequeno dinossauro se assemelhava mais a um lagarto ou a um pássaro, mas eles têm certeza de que era capaz de voar e caçar insetos. Mais de 100 dentes afiados confirmam isso. O que acontece quando você cruza uma galinha e um crocodilo? Você acaba com um desses bichos, um Hesperonychus. Este dinossauro era pequeno, mas tinha uma atitude tanto. Ele viveu na América do Norte e provavelmente caçava mamíferos. Pesava apenas 2 quilos e era coberto de penas como uma galinha. Se o bicho preguiça fosse um dinossauro, se pareceria com o Sujosaurus. Ele se movia sobre 2 pernas, era tão alto quanto uma girafa moderna, mas pesava 3 vezes mais. O Sujosaurus tinha penas em seu corpo e um pescoço longo o ajudava a olhar em todas as direções. No geral, a cauda desse dino fazia com que parecesse um rato gigante com 2 patas. Quando os cientistas viram os fósseis deste animal pela primeira vez, não acreditaram que fossem reais. O Auscaraptor parece um híbrido de Velociraptor e avestruz, só que esse dinossauro era do tamanho de um ganso. Os fortes membros traseiros da criatura confirmam que era capaz de andar na terra. O dinossauro caçava peixes, mergulhando sob a água em busca de sua presa. Estamos acostumados a animais voadores com 2 asas, mas a evolução adora quebrar as regras. O Microraptor tinha 4 asas, com penas fortes presas a cada uma delas. Esse dinossauro pesava não mais que 1 quilo. Suas penas eram pretas e brilhantes como as de um corvo. Não há pássaros no planeta com 4 asas. Isso significa que eles evoluíram de dinossauros de 2 asas. O Microraptor foi um ramo da evolução que não deu lugar a nenhuma nova espécie de animal. Parece que esse aqui é difícil de pronunciar também, mas vou tentar. Thanystropheus era um dinossauro que parece ter saído de um desenho animado.
Mas ele existia na vida real e vivia na água. Ele pesava 135 quilos e tinha 6 metros de comprimento. Metade do seu corpo era um pescoço flexível do tamanho de uma sucuri. Os cientistas não sabem por que a criatura tinha um pescoço tão longo. O mais provável é que o dinossauro o usasse para pescar ou pular corda. Imagine que, há 66 milhões de anos, um asteroide não atingiu nosso planeta. Os dinossauros não desapareceram e os mamíferos não conseguiram dominar a Terra. Isso significa que os primatas não evoluíram e permaneceram nas árvores. Quem teria tomado o lugar dos primatas em um mundo assim? Muitos cientistas acreditam que poderia ter sido o Troodonte. Esse dino tinha o maior cérebro em relação ao tamanho do corpo. Ele andava sobre 2 patas e era do tamanho de um humano. Hipoteticamente, o Troodonte poderia evoluir e se tornar tão inteligente quanto nós, humanos, somos agora. Por sinal, o menor cérebro em relação ao tamanho do corpo pertence ao Estegossauro. Era o maior dos dinossauros com armadura. Era um herbívoro, mas sua cauda poderosa e espinhos afiados eram temidos por todos os caçadores da época. Um estegossauro pesava quase 4 toneladas, mas seu cérebro era... não muito maior que um cachorro-quente. O Pegomastax não era maior do que um gato doméstico e era selvagem e livre na África de 100 a 200 milhões de anos atrás. Imagine um lagarto bípede que se parece com um papagaio. O Pegomastax era coberto com plumas e penas semelhantes às do porco-espinho. Ele tinha um bico, mas 2 presas afiadas cresciam na mandíbula inferior. Ainda assim, a aparência assustadora da criatura engana. O dinossauro corria rápido e podia morder forte, mas mesmo assim era um pacífico comedor de plantas. Agora este aqui, Linhanicus, viveu 80 milhões de anos atrás. Parecia um avestruz com o peso de um papagaio de tamanho médio. Ele podia correr rapidamente e caçar insetos. Em vez de braços, este dinossauro tinha 2 dedos minúsculos com garras nas pontas. É o único dinossauro com dedo conhecido pela ciência. Essa estranha criatura foi um dos ancestrais dos pássaros modernos. O Geolopterus era um dinossauro voador que parece ter saído direto de um filme de ficção científica. Parecia um gato com asas de morcego. A criatura se alimentava de insetos, mas há outra teoria de que ele podia se alimentar como um mosquito. Esse dinossauro pousava nas costas de grandes dinos e perfurava sua pele grossa com presas afiadas. Bem, este aqui é um unicórnio de conto de fadas. É tão branco quanto a neve, lindo e gracioso. E este é um lagarto Tyndall, o protótipo da vida real daquele cavalo com chifres. Um chifre ósseo com mais de 40 centímetros de comprimento crescia em sua cabeça. Talvez o chifre o ajudasse a flutuar na água, atrair parceiros ou fazer sons diferentes. O unicórnio de conto de fadas é definitivamente mais bonito do que essa criatura pré-histórica. Nossa próxima criatura, Inostrancevia, parecia uma mistura de lagarto e tigre. Imagine um animal com o peso de até 5 javalis e o comprimento do corpo semelhante a um sedã. Membros com garras afiadas, presas parecidas com as de um tigre, dentes de sabre e mandíbulas poderosas. Foi um dos animais mais perigosos que perambularam pelo planeta Terra. Ocupou um nicho que hoje pertence a leões, tigres e outros grandes felinos. Próximo, por favor. Epidexipteryx. Este era um pequeno dinossauro do tamanho de um pombo. Não podia voar, mas foi um dos primeiros dinossauros com penas. No entanto, elas eram diferentes das dos pássaros modernos. Não eram divididas em fios separados, mas eram inteiras e pareciam folhas de plantas. Este grandalhão, Therizinosauro, não é conhecido apenas por sua aparência e tamanho estranhos, embora fosse tão alto quanto um prédio de 5 andares e pesasse tanto quanto um elefante. O gigante era conhecido pelas maiores garras do planeta. Era realmente um pesadelo de manicure. Foices de 60 centímetros de comprimento projetavam-se de seus dedos. Apesar desses apêndices horríveis, ele comia alimentos vegetais, mastigando-os com seus pequenos dentes. As garras enormes eram necessárias para arrancar as folhas das árvores altas. Ai, eu estou crescendo aqui! Conheço o maior animal que voou no céu terrestre, Quetzalcoatl. Imagine uma criatura com uma envergadura quase da largura de uma quadra de basquete. Para erguer tal máquina, precisava ser leve, por isso pesava apenas o mesmo que um porco moderno, com suas asas parecendo uma membrana fina. Elas se estendiam da parte inferior das pernas até os dedos alongados. Os artistas costumam retratar essa criatura coberta de penas, mas seu corpo era, na verdade, revestido de fibras semelhantes a pelos de humanos e animais. Acrotolus é um dinossauro incomum que usava um boné feito de osso duro. Não é um boné de beisebol. A criatura era do tamanho de um cachorro Golden Retriever, mas não tão amigável.
não iria correr atrás de um graveto. Em vez disso, correria e acertaria sua cabeça dura contra seu rival da mesma espécie ou um predador.